Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e Riverdale está de volta. Vamos falar um pouquinho sobre o 11º episódio da 5ª temporada, então vem comigo. O que dizer sobre este episódio que eu mal conheço e já desconsidero pacas? Foi um grande ponto de interrogação na minha cabeça, um grande, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E de uma forma geral, foi um episódio bem ruim. Na minha singela opinião, ele entra para o top piores episódios de Riverdale, junto com aquele episódio que eles ficam o episódio inteiro fazendo terapia e nada acontece. Eu poderia encerrar o vídeo por aqui, porque acho que eu já disse tudo, né? Mas eu sei que tem muita gente que também ficou com grandes pontos de interrogação na cabeça, então juntos a gente pode tentar entender o que diabos aconteceu nesse episódio. Primeiro vamos falar sobre Art e Verônica. Então a Verônica volta pra Riverdale e aí ela vai lá, ela descobre que teve o negócio da prisão e que os presos fugiram e tudo mais, e ela vai oferecer ali um ombro amigo pro Art, né? E aí ela chega e fala, então, não divorciei, né? Que ela falou pra ele que ela ia pra Nova York divorciar e depois ela voltaria e eles poderiam ficar juntos, mas não foi isso que aconteceu, porque o Chad falou pra ela que eles não deveriam se divorciar, porque senão eles iam poder depor um contra o outro no tribunal. E isso não seria bom pra nenhum dos dois, né? Porque ele fez um monte de merda com o dinheiro deles e botou a vida deles no buraco, e agora a Verônica tá se fudendo. Mas ao invés de contar a verdade pro Art, né? Ela disse que é melhor, por questões legais, ele não saber, ela só fala que ela não assinou o divórcio e é isso. Só que ela espera que o Art vá falar pra ela que tudo bem, eles podem ficar juntos enquanto todas essas merdas acontecem, mas o Art, com um pingo de amor próprio, diz que não, que eles só vão ficar juntos mesmo quando o divórcio tiver acontecido e ela tiver oficialmente separada e solteira, porque, enfim, ele não se sente bem fazendo aquilo e tudo mais. O que eu achei uma atitude genuinamente madura da parte dele, e isso me deixou bastante surpresa, mas também que nos leva a uma próxima questão. Verônica, se você deixar o Art andando por aí sozinho por muito tempo, é possível que ele se envolva com outra pessoa. E o Roberto já falou que a gente não terminou de ver ainda a história de Bart. E depois desse episódio, eu tenho a impressão de que Bughead vai demorar ainda mais do que a gente pensava pra voltar, porque ainda tem muito drama pra resolver ali entre eles. A Verônica vai dançar se ela continuar empurrando com a barriga essa história. Claro que assim, ela não tá empurrando com a barriga porque ela precisa resolver um problema que é praticamente impossível de resolver, né? Porque ela precisa ajudar o Chad e ela não pode se divorciar dele, porque senão eles vão depor um contra o outro e ele com certeza vai tentar ferrar ela, porque foi isso que ele disse pra ela. Então assim, eu tô com pena dela? Tô. Mas eu acho que esse era o momento dela ser honesta com a pessoa que sempre esteve do lado dela pra ajudar ela pras coisas, que foi o Art. E nesse episódio, inclusive, ele meio que dá o troco nela em relação a isso. A joalheria dela é assaltada, né? Inclusive pelo Dodge, que volta depois de sei lá quantos milhões de anos, né? Ela inclusive fala, eu lembro de você de 7 anos atrás, blá blá, rola todo um drama. E ele leva uma pedra que ela tava negociando, e aí ela fica louca por causa dessa pedra, porque é uma pedra muito valiosa e vale muito dinheiro e nananã. E aí, claro, ela precisa recuperar isso. Aí ela pede ajuda pro Red, e o Red fala que, tipo, vai ajudar ela em nome dos velhos tempos. Mas quando ela encontra o Art, ela fala, Art, você precisa me ajudar a recuperar a minha pedra e tal. O Art ainda tá pistola por causa do negócio do divórcio, e ele fala que ela não pediu divórcio e tal, e aí agora ela quer que ele ajude ela, tipo, não, né? O que eu, de novo, ponto pro Art, eu achei ponto pro Art, mais um pingo de amor próprio. Não que ela seja sempre assim, mas eu acho que nessa situação, ela não tá sendo muito legal com o Art, sabe? Eu acho que ele tá um pouco cansado de se sentir como um capacho nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, ela tá casada com outro homem, e aí, tipo, ele vai ficar, talvez, alimentando, né, na cabeça dele, alimentando esperanças de que eles vão poder ficar juntos, pra no final ela falar, tipo, ah, não, mas ainda sou casado, tipo, eu vou voltar com ele. Enfim, né, tipo, eu acho que ele tá certo nesse posicionamento dele, mas vamos ver aonde que isso vai levar. Eventualmente, é claro, os dois acabam participando ali do plano juntos, né, porque as coisas acabam se misturando e tudo mais, e no final eles até, eu acho que estão num lugar melhor, assim, pros dois. O Art deixou um pouco, né, passou um pouco essa mágoa maior dele, e acho que ele encara a situação de um jeito um pouco mais de boa, mas ele continua firme na decisão dele de não ficar com a Verônica enquanto ela estiver casada com outro cara. Vamos ver aonde esse trem vai nos levar. Então vamos falar um pouquinho do Red agora. O Red, ele era um personagem que tava tentando aparecer um pouquinho mais, né? E nesse episódio eu acho que foi muito importante algumas coisas que a gente descobriu sobre ele, principalmente porque a gente não tinha uma boa explicação, né? Na verdade, não tinha explicação ainda direito do porquê o Red tinha ido trabalhar com o Hiram, né? Depois desse salto temporal e tudo mais. O que aconteceu com o Red nesse meio tempo pra ele
ter se aliado ao Hiram, sendo que ele sabe, né, da forma com que o Hiram faz as coisas, ele não concorda com muitas coisas, ele não é uma pessoa má, né? Então, enfim, a gente descobriu, inclusive a Verônica fala que, tipo, ainda dava tempo dele mudar e tal, e ele fala que ele trabalha pro Hiram pra pagar a dívida que o pai dele deixou. Lembrando que o pai dele é um puto escroto, né? Batia nele, é um cara bem abusivo, não gostamos dele. E agora, né, pra aumentar ainda essa situação, a gente descobre que ele tem uma dívida com o Hiram e quem tá se ferrando pra resolver isso é o filho dele, o Red. Então eu acho que de alguma forma a Verônica pode acabar ajudando o Red a se livrar dessa dívida, né? Inclusive a gente já sabe que o próximo episódio, o episódio 12, vai ser o episódio do flashback do Hiram, e o Hiram vai estar contando a história dele pro Red. E isso vai fazer o Red refletir na vida dele, na relação dele com o pai dele, porque o Hiram vai explorar um pouco da relação dele com o pai dele. Tô bastante curiosa, acho que isso vai aumentar um pouco também a participação do Red, e principalmente explorar isso. Eu lembro que quando eles trouxeram essa história do pai dele bater nele, de ser um cara abusivo e tudo mais, foi uma coisa que eu curti bastante, eu tinha achado uma narrativa super interessante. Infelizmente, ela aconteceu, mas ela meio que se perdeu ali depois disso, ninguém nunca mais falou nada, mas acho que é legal a gente retornar a isso, porque acho que o Red é um personagem que pode crescer muito, e principalmente, né, se a Beth e o Art voltarem ali a ter alguma coisa, a Verônica pode acabar encontrando algum tipo de conforto no Red, que já se mostrou bastante disposto a ajudar ela, apesar de, enfim, né, do conflito de interesses que eles possam ter, já que ele trabalha pro pai dela. E eu gostava muito do casal, eu acho que eles tiveram um desenvolvimento interessante ali e meio que acabaram do nada, então acho que seria legal a gente explorar de novo, e pelo menos seria uma linha temporal diferente, né? Seria um outro caminho, seria ótimo. A gente também descobriu que o Hiram tem alguma história com esse tal de paládio, né? Que é um material usado bastante para fracionar petróleo e coisas do tipo, então ele é um material importante, né? E provavelmente deve ser muito caro. E a gente sabe que ele e o governador estavam com esse rolo aí, com esse paládio, né? Eu acho que isso pode também ter a ver com a história do pai dele, que a gente vai descobrir no episódio do flashback, porque nesse episódio foi meio que uma introdução do paládio, né? Inclusive eles só falam isso, a Verônica fica tipo, eu nem sei que diabo é isso. Eu achei que foi uma introdução, não achei que foi uma introdução muito boa, porque ficou um pouco confuso sobre que raios era isso, que de repente todo mundo queria, e todo mundo tava falando sobre isso, mas a gente nunca tinha ouvido falar até então. Então eu acho que misturado com tudo que tava acontecendo nesse episódio, não foi muito bom. Eu acho que isso ajudou o episódio a parecer extremamente confuso e desconexo, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser trabalhada daqui pra frente, principalmente porque o governador ameaça o Hiram em determinado momento, e no final do episódio ele ameaça o governador de volta, né, porque ele tá meio que voltando às suas raízes de mafioso chefe. E aí, enfim, tem todo o lance com os presos e tudo mais, né, pra mim isso aí foi um puta lenga-lenga desnecessário, tá ligado? Porque eles pegaram e sequestraram o governador, sequestraram o Hiram, sequestraram o pai do Kevin, aí botaram o Kevin e o Fangs pra resolver, né, pra ajudar o Art, o tio dele e tudo mais, e aí todo mundo vai e eles, né, salvam o dia e tudo mais, mas tipo, isso parece ainda uma parada que simplesmente não se conecta com a história que tá acontecendo na série. Tipo, eu tava zero interessada nessa história, sinceramente tava entediada por esse lado da história. Primeiro que eu não aguento mais o Hiram e esses esquemas dele, toda hora é um esquema diferente. Eu particularmente acho que a gente já deveria ter seguido em frente desse personagem. Eu sei que ele é muito popular, eu sei que as pessoas gostam dele como vilão, mas precisa dar uma reciclada de verdade, sabe? Ou, né, mudar completamente a história, porque isso aqui parece que a gente tá só repetindo coisas que a gente já falou nas temporadas anteriores, problemas que a gente já lidou nas temporadas anteriores. Então, assim, pra mim essa foi a pior parte do episódio, foi muito chato, tipo, eu não tava zero investida nessa situação, então é isso. Aconteceu isso e deu no que deu. Bom, passando para coisas mais interessantes, mas não muito, a gente teve também a Cheryl e a Penelope. Eu tinha falado pra vocês que eu achava que elas iam abrir um ministério, mas eu percebi agora, né, quando eu assisti o episódio, eu percebi que ministry, que elas falam em inglês, na verdade é pastoral, é uma igreja. A Cheryl, ela tava, entendeu, conseguindo ali alguma coisa. No final da temporada, achei que a gente tava chegando em algum lugar, no final da temporada não, né, no final da parte 1, eu achei que a gente tava chegando em algum lugar. E aí parece que aqui a gente volta para as mesmas histórias que já foram feitas com a Cheryl, ela alucinando com o Jason, ela caindo em algum plano louco da mãe dela, tipo, ela já sabe que a mãe dela é louca, ela já sabe que ela não pode confiar. Eu entendo que é a mãe dela, mas uma coisa é você aceitar a pessoa na sua vida, ter certas cautelas e tudo mais. A outra é você simplesmente se jogar na loucura de novo, sabe? Tipo, acho que tá faltando realmente uma terapia, mas de preferência que não seja em episódios. Pra mim também essa parte, sinceramente, eu nem sei, gente. Eu assisti, eu ficava assim, ó. Depois ela
elas começam a cantar, o coitado do Trevor Stynes tem que aparecer de novo. Roberto, não deixa esse homem arranjar outro emprego, cara. Deixa o menino arranjar um outro emprego, pelo amor de Deus. Ele tá morto desde a primeira temporada, sabe? Ninguém aguenta mais o corpo do Jason, o Jason aparecendo, a Cheryl alucinando com ele. Tipo, o Jason é uma parte importante para o desenvolvimento da Cheryl, mas ele não é a única parte que existe. E quando eu fico vendo essas coisas, parece que só tem isso. Parece que a personagem dela é resumida à morte do irmão gêmeo dela, sendo que sim, isso é uma parte importante, mas não é a única coisa que existe. Pelo amor de Deus, gente. Mas pelo amor de Deus, vamos, entendeu? Vamos seguir em frente, cara. E parece que a gente fica rodando em círculos com isso. Então também essa parte, pra mim, não precisava ter. Vamos falar então sobre o Jughead. Ele virou mendigo. Qual é o sentido? Se chapou lá de cogumelo, beleza, teve aquelas viagens lá muito loucas, beleza, fugiu, não sabemos como ainda, rola todo um drama. É isso que me irrita, sabe? Fica todo esse drama, tipo, ai, nossa, o sangue, talvez o Jughead tenha sido levado, blá, blá, blá. E, na verdade, ele só saiu andando, porque ele tava muito louco, arrancou a algema e saiu andando. E esse episódio foi um grande nada pro personagem dele também. Porque tem um monte de mistério que a gente precisa resolver, aí eles trouxeram uma outra coisa que... O que tá acontecendo, velho? Eles pegaram uma história de um cara que aparentemente gosta de chutar pessoas sem teto, que o Jughead viu esse cara chutando um mendigo quando ele era, né, jovem, e ele falou isso lá em Stonewall, inclusive, né, que ele tá lá na rodinha e tudo mais, e eles comentam sobre isso. Ele fala que ele viu isso e o cara morreu e tal, aí ele descobre que o cara não tá morto. Ok, mas precisava do episódio inteiro pra gente saber disso? Não precisava. Enquanto isso, a pobre da Tabitha preocupada com o menino. Eu sinto que a gente foi de nada a lugar nenhum nesse episódio. E esse é o episódio que volta do hiatus de 3 meses. Faz 3 meses que a gente não tem episódio, a gente volta com esse episódio que leva de nada a lugar nenhum. Por quê? Tanta coisa boa, sabe? Eu queria ver a história da Toni. Eu queria ver um desenvolvimento maior. Tipo, vamos entender aonde tá a Polly. Gente, esse negócio, tipo, a Beth tá procurando a Polly. Beleza, ela tá desaparecida. Ok, ela tá investigando os caminhoneiros. Aí ela tem que pôr uma pausa nessa investigação dela, que é super importante, pra procurar o Jughead, sendo que não tá acontecendo nada com o Jughead. E aí fica parecendo que eles fazem isso pra gente ficar, tipo, ai, nossa, o que será que aconteceu? E no final não aconteceu nada, sabe? Então fica parecendo que a gente é feito de trouxa todos os dias. Eu não gosto de ser feito de trouxa, entendeu? E é isso que eu sinto que tá acontecendo. A única coisa boa que saiu desse episódio foi a amizade da Beth e da Tabitha. A única coisa. A Tabitha é uma personagem maravilhosa, com certeza é, assim, uma das melhores partes da 5ª temporada é a gente ter a Tabitha. Ela é uma personagem super legal. Eu gosto muito da dinâmica dela com o Jug, e agora gosto muito da dinâmica dela com a Beth. A gente poderia até explorar mais sobre ela, mas eu gostei muito que as duas viram amigas de fato e que a gente descobre finalmente que as coisas não estão tão bem assim entre a Beth e o Jug, né? Que os dois claramente estão guardando um rancor e que não é simplesmente por conta da traição que aconteceu lá quando eles estavam na escola, né? Até porque eles tinham se perdoado, né? O Jug tinha perdoado a Beth por causa disso e tudo mais, e eles tinham tentado continuar o relacionamento, só que aí eventualmente eles meio que se afastaram e quiseram outras coisas e terminaram, né? Foi isso que aconteceu. É estranho, tipo, você reencontra o seu ex depois de muitos anos, eles não tinham tido tantas interações. E a gente descobre que o Jug, quando ele tava chapado e provavelmente muito bêbado, no dia do lançamento do livro dele, a gente descobre que o livro que ele escreveu é sobre a Beth e sobre o relacionamento deles, que ele tem muito rancor dela e de tudo que ela fez, porque, né? E ele deixa essa mensagem de voz, que é uma mensagem de voz terrível, 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 onde ele fala que ela tinha feito de propósito, que ela não tinha coração, que ela era uma pessoa super calculista, e que ela tinha ficado com Art porque era exatamente a pessoa que ela usaria pra magoar o Jug e a Verônica ao mesmo tempo, né, numa tacada só, e termina chamando ela de bitch, né, de vadia. Devo dizer que estou surpresa. Não esperava essa reviravolta. Eu acho que com certeza essa parte da mensagem de voz dele foi top partes do episódio. Gostei muito. Acho que finalmente foi uma coisa diferente, sabe? Finalmente uma treta adulta que a gente pode pensar em desenvolver. A Jéssica, que é a ex do Jug, também apareceu de novo, trouxe coisas. Acho que ela é uma personagem que me intriga muito, porque ela chega, ela é super doidinha, né, e tal, e ela fica meio se fazendo de sonsa, mas eu acho que ela é bem da esperta, viu? Porque ela queria pegar o manuscrito do Jug, e ela dá uma desculpinha lá depois de que ela queria esse manuscrito. Ai, porque ele escreveu a história de vocês, e agora eu tava com medo que ele fosse escrever a nossa história. E ela fala que na época que eles estavam juntos em Nova York, as coisas ficaram muito intensas e obscuras muito rápido. E ela não queria que as pessoas soubessem sobre isso, porque foram períodos sombrios, assim, né, que eles tiveram. E ela dá essa desculpinha, a Beth
Beth dá o manuscrito, mas eu acho que a Jéssica, né, ela fala, eu também sou escritora e blá blá blá. Então eu acho que ela tava assim, tentando ali catar um manuscrito pra ela poder publicar, e o Jug vai perder o trabalho dele e ele tá ferrado porque o editor dele tava, né, na cola dele, ele precisava entregar isso e ele nem sabe que isso tá acontecendo, e aí ele resolveu sair numa viagem, tipo, comer, rezar e amar, assim, pra encontrar o seu verdadeiro eu e solucionar essas lacunas que ele tem na cabeça dele. Então ele vai voltar pra Nova York. E isso, meus amigos, não tem o menor sentido. A única coisa é que ele entrou num caminhão, sendo que seria muito melhor se ele tivesse voltado pra Riverdale, conversado com a Beth e a Tabitha, ou enfim, só com a Tabitha, né, que ele não sabe que a Beth tá ajudando, pedido um dinheiro, um adiantamento pra ele poder ir pra Nova York de um jeito seguro, né, e não pegando carona com caminhoneiros, sendo que tá rolando todo esse lance de caminhoneiros. E por mais que o Jug não estivesse 100% conectado a isso, não é possível que ele, né, sendo uma das pessoas mais inteligentes da série, não tenha somado 1 mais 1 e pensado em quão péssima pode ser a ideia de você pegar carona com um caminhoneiro quando as pessoas estão desaparecendo, sendo levadas por caminhoneiros. E aí, meus amigos, alienígena? Não sabemos. O que aconteceu com a Polly? Continuamos sem saber. O que é paládio? Qual que é a importância disso? Também não sabemos. Então, basicamente, esse foi um episódio onde a gente tinha perguntas e agora a gente tem mais perguntas. Nada foi respondido e é como se nada tivesse acontecido. Então foi isso, essa foi a minha análise do episódio 11 de Riverdale. Pra mim, ele realmente é um dos piores episódios da série, mas eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse episódio ou não, deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece que às 19 horas, todas as quintas-feiras, tem o Popstalk, que é o nosso programa ao vivo pra falar sobre o episódio, e eu ainda tenho muito ódio no meu coração pra compartilhar lá no Popstalk, então se eu fosse você, não perderia o programa. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!